todos. Hoje nós vamos falar sobre o karma, dharma e missões. As pessoas não sabem bem o que é, mas o que é o dharma, o que é o karma, enfim. Dentro da lei de Deus, ele nos dá a lei da evolução que está estruturada em dois pilares, que é o livre-arbítrio e o mérito, né? E para que a gente exerça o livre-arbítrio e consiga o mérito, a gente vive em torno da nossa vida com os karmas, com os dharmas e com as missões. O dharma é o que se fala de direitos e obrigações, quer dizer, nós todos temos direito e temos obrigações, quer dizer, você não escapa das obrigações e também não escapa dos direitos. Então, quando você faz alguma coisa, por exemplo, pela ótica divina, se você pratica o bem, você tem um direito divino de ter uma resposta positiva para você. Por isso que um dos melhores tratamentos que a gente faz na vida, né, de qualquer mal que a gente seja acometido, é estar sempre praticando o bem, sempre olhando com amor, porque Deus é amor. Então, a gente tem os direitos, né, de ter uma resposta àquilo. Você vai ter, se você praticou o bem, é aquela história se você semeou, você vai colher. Isso é tranquilo. É a mesma coisa se você semeou alguma coisa ruim, você vai também receber uma coisa na mesma proporção, porque é o que você semeou. Não é que Deus é mau, vai castigar. Esse sentido de castigar, né, isso não existe, é igual pagar karma. Depois nós vamos ver mais adiante o que é o karma. Mas no dharma você vai ter sempre direitos e obrigações. Então você tem um direito, mas você pode estar certo que para você ter aquele direito, você tem uma correspondência numa obrigação. Se você cumpre uma obrigação, você vai ter direito ao resultado daquilo que você plantou num sentido positivo para a sua vida. Então o Dharma, ele existe na natureza cósmica, divina, né? E nós temos o karma. O karma, eu costumo dizer que existe uma expressão equivocada em que as pessoas falam, talvez por algumas práticas religiosas aí um pouco deturpadas na sua conceituação filosófica, e diz que karma é algo que você vai pagar. O karma é algo como um castigo. Eu vou pagar um karma se eu fiz isso, ou se o fulano fez aquilo, ele vai pagar um karma. Isso é um equívoco. O karma não é um castigo, o karma é um aprendizado, né? Então eu falo sempre assim, de uma forma bem extremada. Vamos supor que a pessoa numa encarnação cortou o braço das crianças todas, porque não gostava de criança. Óbvio, isso aí é uma coisa terrível, né? Então, o que vai se imaginar esse pessoal que acha que a gente paga karma? No caso aí, nem seria karma, é uma coisa que está numa escala superior ao karma, que é o estigma, né? Quando você faz um mal muito grande numa vida, né? Ou por negligência, ou por uma ação desse tipo, então você vai pagar um karma, não? Você vai ter um aprendizado para que você aprenda numa outra vivência que aquilo não seria uma coisa adequada. Aí, olha só, aí você nasce e ganha dinheiro, consegue ter um sucesso na vida e tal, e por um sentimento interior, você faz uma obra maravilhosa para as crianças, que tenha escola, hospital, essas coisas todas, para atender as crianças carentes, por exemplo, embora isso seja, no meu entendimento, mais humano, coisa do Estado, né? O Estado é que tem que se ocupar dessas coisas, ou seja, a sociedade inteira contribuindo para que acabe com a fome, com a miséria, com a falta de saúde, a falta de educação. Isso é o Estado. E eu não sou a favor dessa história de dizer que as pessoas têm que crescer pelo mérito. Que mérito tem um sujeito que vive com fome?
ele não vai ter mérito, nem vai ter jeito de fazer coisa nenhuma, né? Então, essa pessoa que cortou o braço das crianças numa vivência, ela vai ter oportunidade de aprender com essa ação, né, a importância das crianças. Ele vai ter consciência, então aquilo que ele vai trabalhar para as crianças vai ser todo um aprendizado para que ele adquira amor pelas crianças. Ou seja, ele vai aprender que a maldade que ele fez num determinado ponto da sua existência cósmica, né, que transcende a todas as encarnações, ele vai ver que precisava daquele aprendizado. Mas aí aquilo se torna o quê? Uma missão. Olha só como é que já começa a confundir. É karma ou é missão? E eu diria que a gente vai olhar sobre os dois enfoques. É karma, porque ele vai ter que ficar se ocupando daquilo para aprender, ele não vai poder fazer outra coisa, ele vai estar naquilo, aquilo vai absorver a vida dele. Provavelmente ele vai namorar pouco, ele vai ter pouco tempo para sair com os amigos para tomar seu vinhozinho, ele vai ter pouca possibilidade. Aí isso, a gente pode dizer que é um karma, ele vai deixar de fazer essas coisas, mas vai estar num processo de aprendizado, por causa exatamente daquela missão que vai ocupar a vida dele, né? Então ele tem o Dharma, direitos e deveres, pelo que ele faz, ele vai ter o resgate kármico, né? Ele tem a missão, que é a obra que ele fala, que ele está fazendo, e tem o karma, porque ele está aprendendo uma forma de mudar o seu estado de ser, né? Olha só como é que é bacana. Um mesmo caso, uma mesma situação de vida, você encontra o Dharma, encontra o karma, encontra a missão. É mais ou menos a função aqui de primais. O primais é o quê? É um karma? Porque de certa maneira, você para exercer esse encargo, você precisa abrir mão de muita coisa, né? Senão você não tem tempo para fazer muita coisa e exercer esse encargo. A gente sofre muita a pressão familiar, que é natural, a cobrança da família, dos amigos, e quantas vezes você deixa de estar com as suas famílias, né, com a família, e tem que estar naquele cumprimento missionário. Então, o primaz também é uma missão, de tocar uma obra que foi passada para ele pelo astral, né, que foi feita a partir de uma pessoa que também recebeu essa missão e fundou a obra, e a continuidade do primais e dos que sucederem, né? Então, é muito difícil você separar. Agora, tem direitos e deveres, tem o Dharma. O que é o direito e o dever? Se ele está exercendo aquele encargo, ele tem os deveres do encargo, mas tem os direitos desse encargo também, no exercício do comando dessa missão. Então você vê que a gente vai falando, a gente vai dando volta, missão, karma, uma hora você está falando, entra no aspecto kármico, daqui a pouco entra no aspecto missionário, daqui a pouco entra no aspecto do Dharma, mas todas essas três partes, essas três condições, elas vão ocorrer ao mesmo tempo, porque isso ocorre na vida de todos nós. Eu apenas estou dando um exemplo assim, um pouco mais claro, né, das coisas, mas a vida nossa é isso tudo. E é por isso que as nossas boas ações, os nossos bons pensamentos, palavras e obras, eles vão nos dando direitos de ascensão espiritual, ascensão vibracional, e a gente vai efetivamente melhorando a nossa vida. Quanto mais você amadurece, quanto mais você tem sabedoria, menos você necessita de matéria para viver, né? Porque a sua matéria vai ficando sem muita necessidade, né? Ou seja, você vai criando os seus direitos no seu Dharma de ter uma vida feliz, exatamente porque está tendo menos matéria. Que cada vez mais o teu amor vai... Porque o amor, ele é diferente da paixão.
a paixão, ela se encerra, né? A paixão acaba. O amor, ele se multiplica. É uma coisa interessantíssima. Quanto mais você ama, mais você ama. E quanto mais você exerce as suas paixões, aquela carga energética vai se dissipando. Ela é decadente. Então é o que eu falo. Paixão é fogo, é uma fogueira de São João. Quando acaba o fogo, o que resta são cinzas. Mas amor não. Amor você ama e cada vez quer amar mais, porque é o amor que você tem que te dá felicidade. Então ele é infinito. Por isso que o amor é infinito, por isso que a gente fala que Deus é sinônimo de amor, por causa disso. Então, tudo isso nas nossas vivências estão intrínsecos o Dharma, o Karma e as missões. Medite sobre a sua vida e procure ver direitinho o seu trabalho. Por isso que todo mundo deve exercer o seu trabalho com muito amor, porque ali está implícito alguma missão que você tem ali. Você não está ali só para ganhar dinheiro. Você está ali também para exercer uma função necessária no âmbito social. Não apenas daquela empresa ou daquele trabalho, mas o seu trabalho tem um efeito sobre o todo. É a sua parte que você tem que fazer. Então, pense, medite sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre a sua profissão, sobre aquilo que você gosta e comece a ver o que você pode chamar de karma, de dharma e de missão. É muito interessante essa meditação e você vai se descobrir cada vez mais. E aí você vai sentir a importância da sua vida. Não precisa estar comandando coisa nenhuma, mas simplesmente fazendo a sua parte para o bem do próximo, você vai perceber que você tem a missão. Você nasce com a possibilidade de sorrir. Se você sorrir, você vai ver que a sua missão está com você mesmo. Porque sorrir você não precisa ser dono de nada, não precisa estar em nenhum cargo, nenhum encargo. Basta você, em todos os ambientes, sentir que tem a missão de transformar aquele ambiente. E óbvio, você não vai transformar aquele ambiente com cara fechada, com maledicência, com julgamentos, né? Com o destilar ódio, raiva, rancor, né? Quer dizer, você passar para as pessoas um sentimento negativo, né? Toda vez que você entra no elevador e não tem assunto, fica calado. Mas não começa para puxar assuntos e aí, mas está tão quente, né? Aí você começa a passar um sentido negativo do calor. Aliás, quando eu estou no elevador é engraçadíssimo, né? Eu não aguento ficar calado. A pessoa fala, olha para a cara do... Aí a pessoa não tem assunto, né? É a coisa mais engraçada. Aí fala logo uma coisa negativa. Eu falo assim, não, mas o calor é bom. É o calor que faz a gente transpirar, e transpirar faz bem. A gente tem que gostar do calor. Se a pessoa fala que está frio, eu falo, o frio é tão bom. O frio faz você abrir os poros também, fechar os poros, porque está frio, né? Então a gente tem que curtir o frio também, o friozinho é saudável e tal. Ou seja, eu vou logo com uma conversa, não discutindo com a pessoa ali, óbvio, mas passando um outro conceito, para pelo menos, se ela falou aquilo porque não tinha o que falar, não tinha assunto, ela pelo menos vai ouvir alguma coisa positiva. Com certeza ela vai caminhar um pouquinho mais positiva do que caminharia com aquele sentimento negativo, né, sobre a temperatura, sobre as coisas, porque é uma coisa mais engraçada. A tendência é a pessoa olhar o copo meio vazio, né? Nunca olha o copo meio cheio. Então, quando está na metade, o negativo, olha só, vai acabar, está na metade, está meio vazio. Mas quando você tem um sentimento positivo, poxa, que bom, o copo está meio cheio, porque agora vai ficar mais fácil a gente completar o copo. Então você vê como é que é o negócio. Então, karma, dharma e missão. Avalia bem direitinho na sua vida o que você pode definir nesses 3 campos, conforme eu falei. Meu mais profundo namastê e muito patai para todos.